Olá, no último vídeo nós introduzimos o conceito de teste de hipótese usando um exemplo de um lançamento de uma moeda. Nesse vídeo nós vamos usar agora um exemplo clínico. Então, para isso eu vou utilizar esses dados que provêm de um estudo publicado em 1978 que avaliou 3 métodos de ventilação durante anestesia numa operação de bypass cardíaco e avaliou os efeitos desses métodos de ventilação sobre os valores de ácido fólico. Então, no primeiro grupo, primeiro método de ventilação, 8 pacientes foram submetidos a ele. No segundo método foram 9 pacientes, no terceiro método 5 pacientes. Não é uma amostra muito grande. Nesse exemplo, nós só vamos utilizar comparar esses dois métodos, o N2O mais O2 e o N2O mais O2 durante a operação. Então, uma breve descrição dos métodos de ventilação. Então, o primeiro grupo foram 50% de óxido nitroso e 50% de oxigênio continuamente por 24 horas. No segundo grupo, a ventilação consistiu de 50% de óxido nitroso e 50% de oxigênio, mas somente durante a operação. No terceiro grupo, a ventilação foi sem óxido nitroso, mas com 35 a 50% de oxigênio por 24 horas. Como eu disse no slide anterior, nós vamos comparar somente esses dois grupos neste exemplo. Então, se eu fazer um gráfico de strip chart dos valores de ácido fólico nos dois grupos, eu tenho essa distribuição no grupo N2O mais O2 durante 24 horas e essa distribuição no grupo de N2O mais oxigênio durante a operação. A gente observa que há uma superposição nos valores, mas em geral, se você comparar as médias, esse grupo aqui teve uma média maior do que esse grupo. Então, a diferença de médias, aqui estão os valores de médias em cada um dos grupos, 316,62 num grupo, 256,44 no outro, e a diferença de 60,18. Mas nós nós extraímos duas amostras da população de pacientes submetidos a um método de ventilação com uma amostra de pacientes submetidos a outro método de ventilação. Se a gente repetisse esse estudo e obtivéssemos outras amostras de pacientes, será que as diferenças seriam essas? Então, o teste de hipótese vai justamente testar nos dizer se essa diferença não foi apenas devido a um erro amostral, né? Não foi devido ao acaso. E a outra pergunta que a gente pode fazer essa diferença de 60,2 foi obtida nesse estudo. Se eu repetisse esse estudo um certo número de vezes, que faixa de valores de diferença de média dos valores de ácido fólico nos dois grupos a gente obteria? Então nós vamos, nesse vídeo, tentar responder a primeira questão. No próximo vídeo, então, a gente aborda essa segunda questão. Então, para testar se essa diferença de médias dos valores de ácido fólico nos dois métodos de ventilação devido ao acaso, então a gente vai realizar um teste de hipótese, e a hipótese de trabalho nossa, a hipótese nula, é que os dois métodos de ventilação não apresentam diferença em relação aos valores de ácido fólico. Ou seja, que a diferença de média entre os dois grupos na realidade é zero. Aquele valor que a gente observou nesse estudo foi apenas devido ao acaso nessas amostras particulares que foram obtidas no estudo. De novo, eu vou estabelecer a priori um nível
de significância. Então vou usar 5%, que é o valor quase universalmente adotado. E a estatística que eu vou utilizar é a diferença de médias de ácido fólico entre os dois grupos. Então como é que eu vou realizar o teste de hipótese? Bom, eu vou partir da hipótese nula, então, que as distribuições dos valores de ácido fólico, tanto no método de ventilação quanto no outro, elas são iguais. A hipótese alternativa é que, na verdade, essas duas populações são diferentes, então os valores de ácido fólico tendem a ser distribuídos de maneira diferente, dependendo do método de ventilação adotado. Mas partindo da hipótese nula, eu vou considerar que não há diferença na distribuição dos valores de ácido fólico nos dois tratamentos. Então como é que eu vou realizar o teste? Bom, supondo que na verdade os dois tratamentos são iguais, os dois métodos de ventilação produzem os mesmos efeitos sobre os valores de ácido fólico, então eu teria a mesma distribuição dos valores de ácido fólico num grupo e no outro. Então, se as distribuições são iguais, se eu realizar um número grande de estudos, em cada estudo eu extraio uma amostra desse grupo e comparo com a amostra do outro grupo, comparo as médias, subtraindo a média de um grupo da média do outro, eu vou ter uma distribuição de médias, de diferença de médias, em torno de zero. Então, como exemplo, eu vou pegar esses grupos, essas duas amostras que eu obtive nesse estudo. Então aqui eu tenho um grupo, os valores de ácido fólico numa amostra, num grupo, e os valores de ácido fólico no outro grupo. Então esses valores são aqueles apresentados no estudo que eu citei anteriormente. Então, se a hipótese nula é verdadeira, se eu juntar todos esses valores, eu teria um grupo único com 17 valores. Então, aqui eu tenho 17 valores, que são justamente todos esses valores desse grupo 1 e do grupo 2. Então, se eu repetisse esse estudo, em cada estudo eu dividisse aleatoriamente esses 17 valores em um grupo de 8 e um outro grupo de 9, porque o grupo de 8 seria aquele tratado por um método de ventilação, e os outros 9, os 9 restantes, seriam tratados pelo outro método de ventilação. Então vou fazer isso uma vez. Então vou tirar aqui uma amostra de 8 elementos aleatoriamente desses 17 aqui, vai para um grupo, e os 9 restantes vai para o outro grupo. Então vou gerar dois grupos aqui, aleatoriamente a partir desses 17. Então aqui eu tenho um grupo, aqui eu tenho um outro grupo. Se eu tirar a média, a diferença de média dos valores de ácido fólico nos dois grupos, eu vou ter esse valor aqui, menos 0,5. Então, isso porque nessa configuração particular das duas amostras. Então, se eu fizer isso mais uma vez, agora eu vou obter 60,88. Então, já é diferente do valor anterior e diferente do valor que eu observei no estudo realizado. Se eu fizer isso mais uma vez, agora deu 4,69. Se fizer mais uma vez, 11,77. E assim vai. Então, se eu fizer isso um número muito grande de vezes, eu teria então a distribuição dos valores da diferença de médias de ácido fólico em duas amostras, se a hipótese nula for verdadeira. Então, repetindo esse procedimento que eu fiz aqui um número grande de vezes, eu teria
uma distribuição e montasse o histograma das diferenças, eu teria um histograma como esse aqui. Então, os valores em geral das diferenças de médias estão em torno de zero, mas eventualmente você tem um valor elevado, ou para cima ou para baixo. Então, sobre a hipótese nula, né? Supondo que a hipótese nula fosse verdadeira. Então, essa seria o histograma que eu esperaria da distribuição dos valores de diferença de médias de ácido fólico em duas amostras de 8 e 9 pacientes extraídos aleatoriamente da população. Então, a partir do nível de significância que eu estabeleci, de 5%, então eu vou separar duas regiões acima de um certo valor e abaixo de um outro valor, de tal forma que a probabilidade de eu obter um valor nessa região acima desse valor aqui, que é 54,07, corresponde a 2,5% de probabilidade. E a região abaixo de menos 53,98 também corresponde a 2,5% de probabilidade. Ou seja, a probabilidade, se a hipótese nula for verdadeira, de eu extrair uma amostra de 8 pacientes, submeter um tratamento, e uma outra amostra de 9 pacientes, submeter a outro tratamento, e obter um valor de diferença de média nas duas amostras acima desse valor ou abaixo desse valor, é 5%, uma probabilidade baixa. Então, essa área em vermelho é a minha região crítica do teste. Corresponde à probabilidade de 5%. Então, se eu obter um valor, se eu fizer o estudo e obter um valor de diferença de médias nos dois grupos que caia ou nessa região, eu rejeito a hipótese nula de que os dois tratamentos são iguais em relação à distribuição de ácido fólico. Se o valor da diferença de médias cair nessa região entre o limite inferior da região crítica e o limite superior, então, se cair nessa região, eu não rejeito a hipótese nula. Então, ao fazer o estudo, eu obtive qual valor? Eu obtive 60,2. Então, eu obtive um valor que cai na região crítica. Então, o valor que eu obtive é 60,18, que é justamente essa linha azul aqui. Então, está na região crítica. Então, nesse estudo, eu rejeito a hipótese nula de que os dois métodos de ventilação testados têm os mesmos efeitos sobre a distribuição dos valores de ácido fólico. Então, essa probabilidade de obter o valor acima do valor que eu obtive no estudo de diferença de média, 60,18, então essa areazinha aqui em azul é igual a 0,013, ou seja, 1,3%. Então o valor de P nesse estudo é o dobro dessa área aqui. O valor de P então é 2 vezes 0,013, 0,026. Esse valor de P é menor do que 5%, é 2,6%, que é menor do que 5%. Então eu rejeito a hipótese nula. Então nesse estudo eu rejeito a hipótese nula de que os dois tratamentos são idênticos. Muito bem. No próximo vídeo, então, eu vou discutir que faixa de valores da diferença de médias é compatível com esse valor observado de 60,18. Isso vai levar ao conceito de intervalo de confiança. Até lá.